Ó prezados e estimados internautas, apresento a minha saudação, desejando toda a graça de Deus nosso Pai e dos seus santos, para que sejam felizes, tenham paz, tenham saúde e vivam sempre de semblante em pé. Não deixe se abater pelas lutas, pelos problemas que existem neste mundo, porque são muitos, mas não deixe isto entrar na sua alma, isto é, os problemas, porque Deus, o nosso Pai, amados, escutem isto, Deus, o nosso Pai, tem provado o seu grande poder em muitas ocasiões, quando foi necessário, para provar para a criatura humana que Deus tanto ama, e Deus quer zelar e cuidar da sua alma até o fim desta vida física, para um dia levá-la para o céu. Notem, amados, que Deus tem este poder de nos guardar em qualquer situação que seja, por mais embaraçosa que seja. Ele tem poder para guardar, porque Ele conta com milhares e milhões de santos e anjos na sua glória para proteger e amparar o seu povo. Não se esqueça disto. Notem que no passado, nós temos exemplos do passado, como também do presente. Mas vou citar um exemplo do passado, quando um rei que administrava uma região colocou lá, deu suas leis, dizendo melhor, às pessoas que eram subordinados a ele, e então aquele rei mandou construir um forno para que fosse aquecido, isto para colocar autoridade sobre as pessoas. Era a intenção do rei, bem entendido. E então orientou as pessoas que eram subordinados a ele, rei daquela região, que quem não obedecesse às leis dele, ele mandaria colocar naquele forno aquecido para ser queimado. Então notem que numa ocasião, 3 servos de Deus deixou de cumprir a lei, uma determinada lei ou ordem, dizendo melhor, que o rei deu para os seus subordinados. Mas acontece que aqueles 3 servos de Deus não cumpriu aquela ordem, porque se tratava de um capricho humano, não se tratava de algo importante para as criaturas. Então o rei construiu algo lá que nada tinha a ver com Deus, e disse que quem não adorasse aquilo que ele construiu seria colocado na fornalha ardente. E aqueles 3 servos de Deus, verdadeiros servos, entendam bem, não se tratava de criaturas falsas. 3 servos verdadeiros não deu atenção àquela ordem do rei e foram orar para o Deus verdadeiro, pedindo a Deus Pai sua bênção, sua proteção. Aí foi então aqueles que eram puxa do rei contar para o rei que os 3 servos não haviam obedecido a ordem dele. Então, para não deixar sua palavra cair por terra, suas ordens, ele deu autoridade para que empurrasse os 3 servos de Deus dentro da fornalha. E deu ordem que aquecesse aquela fornalha, colocasse mais lenha para aquecer 7 vezes mais do que era acostumado fazer, para que ao empurrar aqueles 3 servos de Deus dentro da fornalha, fosse queimado imediatamente. Então notem, amados, que aqueles 3 servos de Deus, verdadeiros servos que crê em Deus vivo, onipotente, Pai de Jesus, eles foram bem-aventurados, porque aqueles puxas lá do rei foram cumprir a ordem conforme havia sido dado, aqueceram a fornalha 7 vezes mais, empurraram os 3 servos de Deus lá dentro da fornalha, e as pessoas de fora da fornalha, que ficaram todos alvoroçados, curiosos para ver o que ia acontecer, as pessoas do lado de fora da fornalha, ao invés de ver os 3 servos de Deus, eles viam 4. Estavam os 3 servos de Deus e um anjo que Deus o Pai enviou, guardou e protegeu os 3 servos de Deus, e não foi queimado nem os fios de cabelo daqueles servos de Deus. E a fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais do que era costumeiro fazer, o que era de costume fazer. Então notem que o poder de Deus é assim.
tanto no gelo, como no fogo, ou em grandes águas. Se a pessoa merecer o milagre, Deus faz, ou também nos ares. Tudo depende, isso daí depende muito do mérito dos planos de Deus, porque muitas vezes, se tratando de pessoas boas, Deus prefere levá-la para o descanso, para o céu. Mas entendam que eu estou ensinando isto para provar que Deus tem poder em nos guardar neste mundo, nos proteger, na condição que estiver ou que vier a estar este mundo. Deus continuará guardando e amparando todos os que forem sinceros e fiéis. E eu digo aos amados internautas que o santo irmão Aldo, que administrou a igreja durante 44 anos, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, eles receberam do Pai, de Jesus e do Espírito Santo este poder nos céus e na terra, para cooperar com o nosso Pai Celeste e proteger o seu povo neste mundo, livrando-nos de todos os males e perigos. Então Jesus prometeu, quando veio à terra, depois foi crucificado, morto, ressuscitou, foi para os céus e usou o amado apóstolo São João para revelar estas verdades, para que servisse de base como testemunho de Jesus. O amado apóstolo São João foi usado para isto. Notem bem, o que Jesus disse e o amado apóstolo São João então transmitiu, está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 5, 6 e 7. O vencedor herdará tudo isto. Então Jesus citou vários ensinamentos a São João, apóstolo, bem entendido. E São João descreveu, conforme está no livro de Apocalipse, e Jesus afirmou: o vencedor herdará tudo isto. Se refere ao poder divino. Por isso, ao afirmar que o santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa recebeu o galardão semelhante ao de Jesus, conforme ele mesmo havia prometido, ao que vencer conforme eu venci, darei o direito para que se assente comigo no mesmo trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Então notem que Deus tem este poder de dar honras, galardão ou galardões a tantos quantos merecer o poder ou participar do poder dele, Deus, e do Espírito Santo de Deus. Portanto, o santo irmão Aldo recebeu este poder, este galardão, igualmente a Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador, e eles reinam com o Pai e reinarão eternamente. Quem crê e aceitar, ou aceitar crendo, será feliz, porque participará desta graça e desta glória juntamente com eles. Os que não crerem, fique sabendo de uma coisa: o irmão Aldo continuará sendo o mesmo profeta conforme foi criado e formado por Deus, lutando junto, unidos ao reino dos céus, para continuar salvando as almas que se arrependerem dos seus pecados. Então, quando eu falo lutando, o santo irmão Aldo luta contra as forças do mal, porque o santo irmão Aldo nunca lutou contra homem e nem contra o sangue. O santo irmão Aldo sempre lutou contra as forças do mal. Portanto, quem não o entendeu, quem não o compreendeu, procure abrir mais o seu cérebro, mas o principal mesmo é pedir a Deus que lhe dê fé para compreender os planos de Deus e saber que os santos de Deus ninguém consegue destruir, não vai conseguir destruir nunca. Não destruíram a Jesus, não destruíram os santos apóstolos, não destruíram ou não destruiu a Virgem Maria Santíssima, e eles continuarão reinando com Deus eternamente. Igualmente a Santa Vó Rosa,
o santo irmão Aldo e tantos quantos creram com sinceridade, continuarão reinando com eles nos céus. Porque todos aqueles que são humildes e mansos e que sabem respeitar a autoridade de Deus e que não deixam se levar por ideias de maldade, de impiedade, que é o que existe em alguns corações, infelizmente. A impiedade, não ter dó de ninguém. São cruéis, tem pessoas que são cruéis e pisa lá, não interessa quem se trata, a pessoa, quem é, mas se ele sente na alma o desejo de pisar, ele pisa mesmo. Igual fizeram com Jesus no passado e infelizmente veio repetir os mesmos fatos com a pessoa do santo irmão Aldo e a doutrina que ele revelou e a Santa Vó Rosa. Infelizmente, depois de tantos ensinos, de tanta luta que Deus tem travado para salvar o ser humano, ainda surgir criaturas de se entregar à ousadia de querer pisar na divindade celeste. Acontece que eles não têm provas nenhuma que possa confirmar que estão certos, as pessoas impiedosas, porque toda criatura que parte para a impiedade perde a graça de Deus. Quando pratica a impiedade, já perderam a graça de Deus. Porque enquanto tem a graça de Deus, a pessoa respeita pelo temor que tem a Deus e não pratica a impiedade. E saibam que pisar numa criatura aqui na terra, não só num profeta, ou em Jesus, que também foi profeta, filho de Deus, mas que esteja pisando numa criaturinha mais frágil que seja, sem grau, sem sucesso, se tratando de uma criatura, Deus não aprova. Fique sabendo disto. Então, principalmente, quem tenta pisar no sangue de Jesus, lutando contra aquilo que custou tanta luta para Jesus, para preparar, usando pessoas santificadas, tementes a Deus, para unir um povo para Deus. Portanto, se arrependa enquanto é tempo, porque o pecado mata. O pecado mata e o salário do pecado é a morte. Isso não foi eu quem inventei, não. Deus o Pai já ensinou isso lá no passado, no princípio da criação da raça humana. Agora tem pecados que ainda é mais pesados ainda. Portanto, tome cuidado, se arrependam e se entregue de coração à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, porque eles não têm maldade não. Eles são, porque eu conheço as obras destes santos de Deus. Eles são piedosos, inclusive os dois servos que lutaram lado a lado com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo desde o princípio. Santo Bispo e Santa Missionária. Fica bem claro, são pessoas dignas, os quais eu tenho grande amor e digo, devo a minha alma a esses santos de Deus, porque no meio de uma geração que, embora tendo muitas pessoas boas, mas contando com uma porcentagem pequena de pessoas tão cruéis, eu sozinho não suportaria tamanha crueldade. Portanto, devo a minha alma estar entregue nas mãos do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima, a Deus o Pai, ao Espírito Santo. A minha gratidão a todos esses santos, os quais fiz referência ao santo nome deles. Portanto, a minha gratidão ao Santo Irmão Aldo, que falou muito diretamente a mim e à igreja, principalmente para o coração daqueles que são humildes e sinceros, e ele continua vivo, poderosíssimo, para amparar e proteger todos quantos continuam crendo e guardando a sua fé na verdade, e não dando ou nem se aproximando daquilo que é mentira e que é falsidade e impiedade das criaturas que não temem a Deus. Amem, portanto, amados, e creio. Continue guardando a fé, com toda a luta que tiver que enfrentar, mas guardando a fé, porque esta luta que a sua pessoa trava em favor da verdadeira fé é em favor da sua própria alma. É em favor da sua própria alma, para se cumprir o que Jesus disse:
aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, este sim está construindo a sua casa sob a rocha. Não haverá tempestade que derrubará esta casa, porque está firmado na verdade. A rocha que Jesus se referiu é a verdade, porque Jesus não mexeu com cimento, com isso ou com aquilo, de material. A missão dele não foi esta. A missão dele, se ele, vamos dizer assim, na sua infância, ajudou lá a família em alguma parte material, isso foi da infância, mas a missão principal dele foi esta. Quando ele fala de rocha, ele está falando da verdade do seu Deus, do seu Pai celestial, a santa doutrina que ele trouxe. Quem está, portanto, colocando em prática a fé na verdadeira doutrina, revelado pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e por Jesus nosso Senhor, este sim está construindo a sua casa na rocha e tempestade nenhuma, nem enxurrada nenhuma, enxurrada de fofoqueiros, de pessoas que não passa de barraqueiros, que gosta de fazer barraco na vida dos outros, derrubará a sua vida de forma alguma, porque a sua fé está firmada na parte superior, aonde estão os santos de Deus. E que a Santa Vó Rosa, Jesus e o nosso Deus Pai, com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, guarde e proteja a sua vida cada vez mais e mais e mais, até o fim, até chegar na glória celestial. Amém.